Pessoal, tudo bem? Então, dando início aqui nossas aulas, página 218, triângulos e quadriláteros, o triângulo e seus elementos. Então aqui eu vou dar uma explicação sobre o que é o triângulo, seus elementos principais, para auxiliar vocês no estudo desse conteúdo. O triângulo e seus elementos. Como vimos anteriormente, triângulo é um polígono. Primeira coisa que nós temos que lembrar, que o triângulo é um polígono. Ele é um polígono de 3 lados, por isso que ele é um triângulo. 3 lados, triângulo. Então nós temos aqui o triângulo ABC, onde A, B e C são os vértices desse triângulo. Então os vértices desse triângulo é que essas pontinhas aqui, ó, a gente chama de vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Nós também temos segmentos. Nós temos 3 segmentos no triângulo. Se nós temos 3 vértices, temos 3 ângulos internos e 3 segmentos. Então o primeiro segmento é o segmento AB. Depois o segmento AC e por último o segmento BC. E nós temos os ângulos internos A, ângulo B e ângulo C. Quando nós vamos fazer a notação matemática, utilizamos o símbolo, esse símbolo para indicar um triângulo. Então toda vez que vocês virem num exercício esse símbolo aqui, ele indica o triângulo. Assim o triângulo ABC, que nós podemos nomear de 2 jeitos esse triângulo. Nós podemos escrever que ele é o triângulo ABC ou simplesmente representar pelo delta ABC. O símbolo aqui junto com o ABC. Isso aqui indica que é o triângulo ABC. Pessoal, algo muito importante também sobre os triângulos. Nós temos as classificações do triângulo. O triângulo eles podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados ou as medidas dos seus ângulos internos. Então é muito importante ter atenção a isso aqui, ó. Os triângulos são classificados de acordo com as medidas dos seus lados ou também de acordo com as medidas dos seus ângulos. Nós podemos classificá-lo por esses 2 quesitos. Primeiramente agora, pessoal, nós vamos ver a classificação dos triângulos em relação aos lados. Considerando as medidas dos lados de um triângulo, temos a classificação a seguir. O triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, o lado AB, o lado BC e o lado AC são iguais com a mesma medida, nós chamamos esse triângulo de triângulo equilátero. Então, o triângulo que tem os 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. O triângulo que tem 2 lados com a mesma medida, como o da figura a seguir, é chamado de triângulo isósceles. Então, o lado AB é congruente ao lado AC. Então, o triângulo que possui 2 lados iguais de mesma medida, ele é chamado de triângulo isósceles. Então nós vimos agora que o triângulo que tem os 3 lados iguais é o triângulo equilátero, que tem 2 lados iguais é o triângulo isósceles. Agora o triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes, a medida AB é diferente da medida BC, que é diferente da medida AC. Esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Então, pessoal, em relação à classificação dos triângulos quanto aos lados, o triângulo pode ser classificado em triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Então, é muito importante saber isso. Agora nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Quando consideramos as medidas dos ângulos internos de um triângulo, temos a seguinte classificação.
O triângulo com 3 ângulos internos agudos. O que são ângulos agudos, pessoal? São os ângulos que têm medidas menores que 90 graus. Então, todo triângulo que tem os 3 ângulos com medidas menores que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. Então, a medida do ângulo A, a medida do ângulo B e a medida do ângulo C é menor que 90 graus. Então, esse triângulo é classificado como triângulo acutângulo. O triângulo com o ângulo interno reto, medida igual a 90 graus. Então, esse símbolo aqui, pessoal, importante. Todo triângulo que tiver esse símbolo aqui, ó, esse quadradinho com a bolinha no meio, esse ângulo é chamado de ângulo reto. E o ângulo reto é igual a 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E os outros ângulos internos são ângulos agudos. Então, o triângulo que tem um ângulo reto, medindo 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. O triângulo com um ângulo obtuso, o que é o ângulo obtuso, pessoal? Se o ângulo agudo é o ângulo que mede, que tem medida menor que 90 graus, o ângulo obtuso é aquele que tem uma medida maior que 90 graus. Então, um triângulo que possui um ângulo obtuso, um ângulo com uma medida maior que 90 e menor que 180, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Os outros dois ângulos são agudos. E esse ângulo aqui é um ângulo maior que 90 graus. Aí ele é um triângulo obtusângulo. Então, pessoal, nós vimos os elementos e a classificação dos triângulos. Agora nós vamos ver os elementos e a classificação dos quadriláteros. Os quadriláteros são os polígonos que possuem 4 lados. Então, no quadrilátero ABCD dessa figura, podemos destacar também, assim como o triângulo, o quadrilátero também possui vértices, só que aqui no caso, se é um quadrilátero, possui 4 vértices, os vértices A, B, C e D. Nós também temos 4 segmentos, nós temos o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento AD. Então são 4 segmentos. E também nós possuímos 4 ângulos internos, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. E o que acontece? Nós temos mais outro elemento que nós não temos no triângulo, que é no caso as diagonais. Então, no caso do quadrilátero aqui, nós temos 2 diagonais. Quando nós pegamos 2 vértices que não são consecutivos, quer dizer que não são um após o outro, então no caso aqui eu tenho o vértice A ligado ao vértice C. Essa ligação aqui forma uma diagonal. E eu tenho o vértice B ligado ao vértice D, também forma uma diagonal. Então, no quadrilátero eu tenho 2 diagonais. Pessoal, agora que nós já vimos os elementos dos quadriláteros, nós vamos estudar agora a classificação dos quadriláteros. Então, os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos. O paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, 2 a 2. Então, o lado AD, no caso aqui, ó, nós temos o paralelogramo ABCD e temos os lados AB, o segmento AB paralelo ao segmento CD, e nós temos o segmento AD paralelo ao segmento BC. Então, pessoal, dentro do paralelogramo nós temos o retângulo, o losango e o quadrado, que obedecem a essas características de possuírem
os dois pares de lados paralelos. O primeiro paralelogramo que vamos destacar é o retângulo. O retângulo é o paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Os 4 ângulos são congruentes. Então, o que acontece? Os 4 ângulos internos desse paralelogramo aqui são mede 90 graus, tanto desse como desse. Então, o paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos são classificados como retângulo. Mas fazendo uma observação, pessoal, nós vamos ter também um paralelogramo especial, que vai ser o quadrado, que nós vamos falar nele mais à frente. Que ele vai ter os 4 ângulos retos, só que também ele vai ter outra característica. Os 4 lados também vai ser com a mesma medida. Que é muito parecido com a situação do losango, que é o nosso próximo paralelogramo. Só que o que acontece? O losango, apesar dele ter os 4 lados congruentes, quer dizer, os 4 lados têm a mesma medida, seus ângulos internos não medem 90 graus. Não tem nenhum ângulo aqui com 90 graus. Então, portanto, esse losango que tem esse paralelogramo que tem os 4 lados iguais, mas que os ângulos internos não medem 90 graus, ele é classificado como losango. Já o quadrado é que eu tinha falado para vocês. Ele tem os 4 lados iguais, mas também tem os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Então, esse paralelogramo é classificado como quadrado. Então, a diferença entre o quadrado, o retângulo e o losango é o seguinte. O quadrado tem os 4 ângulos internos iguais e o retângulo também tem os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Qual que é a diferença? O quadrado tem os 4 lados iguais e o retângulo não. Ele tem os lados paralelos de mesma medida. Já o losango não. Ele tem os 4 lados iguais, só que ele não possui os ângulos internos igual a 90 graus. Então tem que saber a diferença desses 3 paralelogramos. Agora, pessoal, nós vamos ver outro tipo de quadrilátero, que é o trapézio. O trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Então, vamos ver a diferença. Olha aqui, pessoal, importante. São todos quadriláteros, tanto os paralelogramos quanto os trapézios. Só que os paralelogramos, eles têm 2 pares de lados paralelos. O trapézio possui apenas um par de lados paralelos. Então, no caso aqui dessa figura, o lado AB é paralelo ao lado DC. Já o lado AD, ele não é paralelo ao lado BC. Por isso que esse quadrilátero ele é classificado como trapézio e não paralelogramo. Então temos que ter esse cuidado para não confundir esse quadrilátero, que é o trapézio, com o quadrilátero, que são os paralelogramos, que os paralelogramos são classificados em quadrado, em losango e em retângulo. E os trapézios, eles só têm um par de lados paralelos. No caso aqui, o lado AB é paralelo ao lado DC. Mas assim como os paralelogramos, também nós podemos classificar os trapézios. Então vamos para a classificação dos trapézios. Quando o trapézio tem os 2 lados não paralelos desse trapézio, tem as suas medidas diferentes. Então o que acontece? 2 lados não paralelos destes trapézios têm suas medidas diferentes. Então os lados que não são paralelos têm as medidas diferentes. Ele é chamado de trapézio escaleno. Quando o trapézio tem os 2 lados não paralelos
com a mesma medida, os lados não paralelos são congruentes, esse trapézio é chamado de trapézio isósceles. E quando nós temos o trapézio que tem dois ângulos internos retos, quer dizer, dois ângulos de 90 graus, esse trapézio é conhecido como trapézio retângulo. Então, também tomar cuidado com a classificação dos trapézios. Os trapézios são classificados em trapézio escaleno, trapézio isósceles e trapézio retângulo. O trapézio escaleno, os lados não paralelos têm medidas diferentes. O trapézio isósceles, os lados não paralelos têm medidas iguais. E os trapézios retângulos têm dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Então, pessoal, espero que tenha ficado clara a explicação. Se for necessário, volte ao vídeo, pause, repita várias vezes quando for necessário, que é muito importante. Faça essas anotações dessas diferenças, coloque no caderno de vocês a classificação dos trapézios, a classificação dos paralelogramos. Então, faça essa anotação no caderno, que é muito importante. Memorize, escreva várias vezes no caderno para memorizar essas diferenças, que isso vai ser muito importante, tanto no estudo de vocês, quanto no prosseguimento dos estudos de vocês, porque este conteúdo vocês vão precisar dele até o fim da sua vida estudantil. Então, vamos pegar firme, estudar, não levar brincadeira. Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais.